Meus queridos, com esse vídeo vamos chegando ao fim dos eventos que irão ilustrar a terceira temporada da série. No último vídeo vimos Aemond tomando Harrenhal, executando os Strongs e dando início à sua tormenta incendiária nas terras fluviais. Criston Cole se separa do Caolho e tenta se unir ao exército de Ormond que vinha virando a Campina em direção a Porto Real. Porém vimos também sua desonrosa morte no Baile do Açougueiro e o fim do jogo para ele, que ficou conhecido como o Fazedor de Reis. Nesse vídeo a gente vai cobrir o improvável retorno de Aemond até o castelo, e uma das batalhas mais imprevisíveis da dança, a primeira batalha de Tumbleton. Mas antes de começar, confere se você já está inscrito no canal e já deixa seu like para fortalecer. Se você gostou dessa série de vídeos, também deixa nos comentários e me conta o que você quer ver mais no canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes da gente avançar na linha do tempo, vamos pausar e olhar como está o mapa após todos esses eventos que a gente já cobriu. Rhaenyra na capital passa por problemas e a insatisfação do povo só aumenta com as infinitas taxações que Baltimore Celtigar coloca em vigor. Do outro lado do Mar Estreito, a triarquia agora se despedaça e começam as tensões que acabariam em uma nova guerra e a dissolução da mesma. O Mar Estreito era dominado pela Casa Velaryon. Agora já era inverno e mesmo com a neve bloqueando os caminhos das Montanhas da Lua, a Donzela do Vale cumpre sua palavra e envia homens pelo mar para se juntar às tropas da rainha. Outros combatentes e comandantes vieram pelo mar. Mandrick e Thorin Manderly, os filhos do próprio Lord Manderly de Porto Branco, chegam à capital para aumentar ainda mais o poder de Rhaenyra. Aegon ainda estava livre, Larys o Pé Torto também sumiu, Jaehaera, filha de Aegon, fazia seu caminho para a Ponta Tempestade e Borros, que ainda aguardava em seu castelo, também era leal a Aegon. Aemond se tornou o terror do Tridente, descendo dos céus e despejando fogo e morte sobre as terras fluviais. Ele sumia com a mesma velocidade que aparecia e horas ou dias depois atacava outro local. As chamas de Veiga consumiram Salgueiro Velho, Salgueiro Branco, Salão do Porco se tornou uma pilha de escombros queimados, Veleira do Folgueiro também sofreu com as chamas, onde 30 homens e 300 ovelhas foram queimadas por Veiga. Por último então, o Caolho retorna a Harrenhal, onde 6 cavaleiros e dezenas de homens viram churrasco ao tentar matar Veiga. Tabitha Frey, que havia tomado o castelo de assalto, se salva das chamas ao se esconder em uma latrina. Logo após, ela fugiria de volta para Gêmeas. Tabitha, no entanto, não acha sua prisioneira especial, a bruxa Alice Rivers, que havia escapado com o príncipe Aemond. A fúria de Veiga foi notória e as notícias se espalharam. Logo, todos os lords passaram a olhar para o céu com medo, perguntando-se quem seria a próxima vítima. Meus caros, a série já confirmou que algum desses pontos do livro serão retratados fielmente. O retorno de Aemond a Harrenhal para buscar Alice e a chegada dos reforços dos pretos na capital já são realidade. No teaser vimos Veiga queimar homens em Harrenhal, acredito que esse seria o momento do retorno de Aemond ao castelo que vimos na cena. E meses atrás tivemos a confirmação do personagem Thorin Manderly, que foi escalado para ser interpretado por Dan Fogler. Também vimos no teaser a aparição de Larys e Aegon, que, diferente das páginas, se encontram em outra região do mapa. A série teve que encurtar o seu exílio para encaixar no roteiro que planejam executar. Jaehaera, no entanto, é uma personagem que na série teve sua idade diminuída, e sua história consequentemente alterada. Ao invés de sair de Porto Real para Ponta Tempestade, na série ela permanece no castelo ao lado de sua mãe Helena. O terror que Aemond e Veiga instalaram no Tridente foi tão grande que Lords Moulton, Blackwood e a Senhora Darkling enviaram súplicas urgentes a Rhaenyra. As súplicas consistiam que dragões eram necessários para frear o caos que Aemond estabelecia e defender as terras fluviais. No entanto, a maior ameaça ao reinado de Rhaenyra não era Aemond, mas sim o seu irmão mais novo, Daeron, e o gigante exército do sul comandado por Ormond, que chegava cada vez mais perto. Ormond já havia passado do Mander e vinha massacrando todos os senhores leais a Rhaenyra. Os que sobreviviam eram redidos e adicionados às suas forças. O Sr. Hightower contava com Daeron como seu batedor principal. Voando à frente da coluna principal, o príncipe advertia com muita antecedência os movimentos dos inimigos. Sua contribuição como olheiro foi tão efetiva que, ao sinal da Rainha Azul nos céus, os homens leais aos pretos se dispersavam e não ousavam bater de frente com o exército de Ormond. Na capital, Corlys Velaryon, mão da rainha, sugeriu que havia chegado a hora de conversar. Ele pleiteou à rainha que ela oferecesse perdão aos Lords Baratheon, Hightower e Lannister se eles dobrassem os joelhos, jurassem lealdade e entregassem reféns ao Trono de Ferro. Corlys também propunha que Alicent e Helena fossem entregues à fé e passassem o resto dos seus dias em contemplação. Jaehaera ele mesmo assumiria como protegida e quando a idade chegasse, ela casaria-se com o príncipe Aegon o Jovem, assim unindo as duas metades da casa Targaryen. A resposta de Rhaenyra foi extremamente guiada pelo emocional. E os meus irmãos?
E esse falso rei Aegon e o assassino de parentes, quer que eu os perdoe também? Os que roubaram meu trono e mataram meus filhos? Poupe-os e envie para a muralha, respondeu Corlys. Permita que eles tomem o preto, prestem um juramento sagrado e vivam os anos que lhe restam como homens da Patrulha da Noite. O que é um juramento para um perjuro? Os votos que eles haviam jurado não os incomodaram quando eles tomaram meu trono, respondeu Rhaenyra. Daemon ecoou Rhaenyra no assunto. Ele insistiu que a concessão de perdões a rebeldes traidores apenas plantaria a semente para novas rebeliões. A guerra vai acabar quando a cabeça dos traidores estiver cravada em estacas acima do portão do rei e não antes, ele dizia. Aegon seria encontrado logo menos, mas enquanto a Aemond e a Daeron, a rainha podia levar a guerra até eles. Os Lannister e os Baratheon também precisavam ser destruídos para que seus castelos e terras fossem entregues a homens que se revelassem mais leais. Daemon propôs que Ulf ficasse com Ponta Tempestade e Hugh o Martelo com Rochedo. Corlys, ao ouvir tamanho absurdo, proclamou: metade dos senhores de Westeros se voltará contra nós se nós fizermos a crueldade de destruir duas casas tão antigas e nobres. Com as proposições ouvidas, agora cabia a Rhaenyra tomar uma decisão, e a rainha escolheria um meio termo. Ela enviaria emissários às casas Lannister e Baratheon, e ofereceria condições justas e perdões. Mas isso só depois de pôr um fim aos irmãos do usurpador que estavam em campo contra ela. Quando estiverem mortos, o resto vai dobrar o joelho. Que os dragões deles morram, para que eu possa pendurar suas cabeças nas paredes da sala do meu trono. Que os homens contemplem nos anos que virão, para que saibam o preço da traição, disse a rainha. Essa primeira parte desse diálogo é uma que eu já sei que a série distorcerá quase que completamente. Primeiro porque ambos os planos oferecem saídas plausíveis para o conflito, porém a única solução que avança o roteiro é a de Rhaenyra. Apesar da proposta ser um pouco absurda, ela se provaria futuramente que seria uma oferta relevante e não faria com que a batalha que virá acontecesse. Outro ponto que devemos notar é como a série gosta de fazer com que as batalhas e os conflitos se deem pelo acaso. Acredito que Tumbleton será também um desses infortúnios. Além disso, Daemon, que aqui participa do diálogo, estaria em outra localidade, então veremos o que a série vai montar ou se vai completamente descartar essa reunião do Conselho Preto. Porto Real não poderia ficar indefesa. Rhaenyra e Syrax continuariam na cidade. Junto delas, os filhos da rainha Aegon e Joffrey. Adam Velaryon, o herdeiro do Serpente Marinha, também ficaria com Seasmoke na capital. 3 dragões seriam suficientes para defender a cidade. O restante sairia para a batalha. Daemon levaria Caraxes ao Tridente com Urtigas e Chipstealer, com o objetivo de parar Aemon de sua destruição das terras fluviais. Ulf o Branco e Hugh o Martelo voariam até Tumbleton, a sudoeste de Porto Real, para auxiliar na defesa da cidade e do castelo, e destruir Daeron e Tessarion. Lord Corlys sugeriu que talvez o príncipe pudesse ser capturado vivo e mantido como refém. Afinal de contas, o filho mais jovem de Alicent havia acabado de completar 13 anos. Mas Rhaenyra logo rebateu dizendo: ele não será um menino para sempre. Se o deixarmos se tornar um homem, mais cedo ou mais tarde ele tratará de se vingar contra meus filhos. Alicent, ao tomar conhecimento do que foi ordenado, suplicou pela última vez a Rhaenyra, propondo um pacto onde Westeros se dividiria sob 2 monarcas. Rhaenyra ficaria com a capital, as terras da coroa, o Vale de Arryn, todas as terras banhadas pelo Tridente e as ilhas adjacentes. Aegon ficaria com as terras da Tempestade, as terras ocidentais e a Campina, que seria governada de Vila Velha. A tal proposta entrou por um ouvido e saiu pelo outro de Rhaenyra, que respondeu: seus filhos poderiam ter desfrutado de posições de honra na minha corte se tivessem sido fiéis, mas tentaram me privar do meu direito e o sangue de meus belos filhos está nas mãos deles. Alicent logo rebate: sangue bastardo derramado na guerra. Os filhos dos meus filhos eram meninos inocentes, assassinados de forma cruel. Quantos mais precisam morrer para saciar sua sede de vingança? Rhaenyra, agora furiosa, diz: não admito mais mentiras. Fale mais uma vez de bastardia e mandaria arrancar sua língua. Ou pelo menos essa é a versão de Mancan. Cogumelo disse que ao invés de ameaças, Rhaenyra manda cortar imediatamente a língua de sua madrasta. Somente a intervenção de Mysaria a frearia. Porém, o Verme Branco propôs outro castigo mais cruel ainda. A esposa e a mãe de Aegon seriam acorrentadas e alugadas por qualquer homem que quisesse satisfazer com elas, cobrando um preço altíssimo, um dragão de ouro por Alicent e 3 dragões por Helena. Cogumelo, porém, afirma que isso era barato para ter relações carnais com a rainha. Ora, gente, aqui sabemos muito bem que Cogumelo está mentindo à torto e à direito. Mesmo que Rhaenyra quisesse tanto punir Alicent, eu acredito que ela jamais colocaria sua madrasta para sofrer esse tipo de tortura.
Acredito que mesmo a Rhaenyra do livro, ou melhor, especialmente a Rhaenyra do livro, ou mandaria matar imediatamente Alicent ou simplesmente acorrentaria ela nas celas escuras. Quanto a Helaena, também acredito que não seria da natureza dela humilhar e punir a esposa de Aegon com esse grau de crueldade. A Rhaenyra pode ser muito mais impiedosa em Fogo e Sangue, mas ela não é sádica. Dito isso, a proposta que Alicent sugere nas páginas é uma que é completamente ridícula, honestamente exala desespero e a completa falta de autoconsciência. Nem Rhaenyra ou Daemon ou qualquer um dos que perderam alguém nos conflitos que aconteceram antes na guerra aceitaria isso. Sem contar que dentro da própria proposta, Aegon ficaria com 2 das terras mais ricas de Westeros. Em um certo momento, qualquer negociação por terras ou influência se tornou redundante, uma vez que todo o poder seria herdado por quem venceria a guerra. E essa vitória só viria pela destruição do inimigo ou dobramento de joelhos, não por títulos ou barganhas. E quem venceria essa guerra? Quem tivesse mais dragões. Mas não somente as feras em si, montadores leais à sua causa. Rhaenyra acreditava que estava vencendo e queria vencer essa guerra, mas como foi dito no livro mesmo, o plano dos homens são meros brinquedos para os deuses. Aos pés das colinas que são nascentes do rio Mander estava Tumbleton, a cidade que era a última parada dos verdes antes de deixar a campina e entrar nas terras da coroa. Dentro dos muros do castelo havia somente uma pequena guarnição de 40 soldados. Mas logo Tumbleton viu os muros da sua cidade abrigarem refugiados e combatentes de Mesa Longa e Ponte Amarga. Pouco tempo depois, os vitoriosos do Baile do Açougueiro também chegaram até Tumbleton. Essa trupe contava com Garibaldi Grey, Folha Longa, Ruivo Robb Rivers, Rod Arruina e os últimos dos Lobos de Inverno. Junto deles, outros senhores menores e diversos cavaleiros transformavam a cidade em um verdadeiro forte, e agora a cidade contava com um exército de quase 9.000 em suas entranhas. Mas esses números não chegavam nem perto dos 20.000 do exército do Lord Hightower. Entretanto, com a chegada de Vermithor e Silverwing, colocava a situação em completo favor dos pretos na cidade. Pouco eles sabiam os horrores que os aguardavam. Ormond e seu exército então entram em formação para começar o ataque. Liderados por Garibaldi Grey, 6.000 homens da rainha saem dos muros da cidade para repelir os verdes. No entanto, não demorou muito para a chuva de flechas, seguida de uma carga tempestuosa de cavalos pesados, quebrarem a moral e o ímpeto dos pretos, e repelir os sobreviventes de volta às muralhas da cidade. Nas ameias das muralhas, o Ruivo Robb Rivers e seus arqueiros cobriram a retirada dos pretos. Assim que a maior parte conseguiu entrar pelos portões, os Lobos de Inverno e Rod Arruina fizeram seu ataque. Partindo de um postigo, bradando seus gritos assustadores do norte, Rod e os Lobos de Inverno conseguem flanquear a coluna de Ormond pela esquerda. No caos que eles causaram, eles conseguiram chegar até o Lord Hightower, que observava a batalha acima de seu cavalo, sob o dragão dourado do rei Aegon e os estandartes de Vila Velha e Torralta. Lord Roderick, coberto de sangue, com o escudo rachado e o elmo partido, tão embriagado pela batalha que não sentia seus ferimentos, vê em sua frente o Lord Ormond. Sir Bryndon Hightower, o primo de Ormond, se põe entre os dois e decepa o braço de Rod, que segurava seu escudo quebrado. Mesmo com um corte na altura do ombro e agora com um braço a menos, Rod Arruina elimina Sir Bryndon e o Lord Ormond antes dele mesmo morrer. Um brado de comemoração foi o som ouvido e replicado por todos os combatentes dos pretos ao verem os estandartes do Lord Hightower cair. Nem mesmo a chegada de Daemon na cela de Tessarion no campo de batalha cessou a comemoração. Afinal, Vermithor e Silverwing logo também subiram aos céus. Porém, ao perceberem que as colunas de chamas dos 3 dragões terem em comum o mesmo alvo, os brados de alegria se tornaram gritos de terror. Tumbleton foi engolido por chamas, lojas, casas, septos, pessoas, tudo. Homens caíram queimados dos parapeitos das muralhas ou tombavam queimando aos berros pelas ruas como tochas humanas. Do lado de fora da cidade, Daemon avançou com Tessarion, Pate Longafolha foi derrubado de seu cavalo e pisoteado, Sir Garibaldi Grey foi atingido por um dardo de besta e coberto com fogo de dragão. Do lado de dentro dos muros, 2 traidores se revelaram entre os que chegaram dias antes na cidade. Sir Roger Corne e Lord Owen Burney atuavam pela causa dos verdes. O primeiro abriu os portões da cidade após matar os defensores na entrada, o segundo cravava uma lança nas costas de Sir Merell, o Audacioso. O saque à cidade que se seguiu foi um dos piores que Westeros já viu. Tumbleton, a próspera cidade mercantil, foi reduzida a cinzas e brasas. Milhares ardiam e outros tantos morreriam afogados ao tentar atravessar o rio a nado. Os que sobreviveram foram executados. Os próprios homens do Lord Fultley de Tumbleton largariam suas armas, mesmo assim foram amarrados e executados. As mulheres que sobreviveram foram vítimas de abuso repetidamente.
Os idosos e meninos foram passados na espada. Enquanto isso, os dragões devoravam as carcaças retorcidas e fumegantes de suas vítimas. Tumbleton nunca mais se recuperaria ou se reconstruiria por completo. Apesar da tentativa dos Footley de tentar recuperar a cidade, a nova cidade não chegava nem a um terço do tamanho da antiga. O povo dizia que o próprio solo do lugar era assombrado. A Batalha de Tumbleton será a batalha que ilustrará o episódio final da terceira temporada. O evento, como é contado no livro, certamente é digno de um episódio final. Embora já sabemos que a série não irá seguir o que foi escrito em Fogo e Sangue, eu particularmente ainda acredito que o episódio pode ser muito bem executado e a tragédia que foi a primeira Batalha de Tumbleton possa ser eternizada com dignidade pela série. Algo que pode ser melhor explorado e desenvolvido pela série, por exemplo, são as motivações que fazem com que Uff e Hill virem seus mantos e se tornem leais aos Verdes. No livro mesmo, o autor se abstém de revelar como o feito foi realizado. Na série temos outros elementos que podem ser mais bem explicados. Hill e o Martelo sendo o principal dos dois, pois a série caracterizou o personagem até o momento como alguém do bem, por assim dizer. Porém, na própria história de Hill na série, existem outros elementos que possam contribuir para a traição do ferreiro. Em House of the Dragon, Hill tem uma família e sua filha perdeu sua vida na segunda temporada devido ao caos estabelecido em Porto Real que impediu o ferreiro de prover alimentação e tratamento médico para a jovem doente. Sua esposa Kat também revela no episódio 7 da mesma segunda temporada que tem parentes de Tumbleton e que iria para a cidade após Hill revelar que iria para a Pedra do Dragão atender o chamado de Rhaenyra por bastardos Targaryen. Então eu acredito fortemente que Kat será essa peça-chave que fará o montador de Vermithor trair Rhaenyra em Tumbleton. Seja pela morte de Kat por alguém na cidade em algum momento anterior na temporada, ou até mesmo ameaças à sua vida por alguém, fica a dúvida aí de como a série exatamente vai executar e fará uso do personagem na trama. Uff, por outro lado, já se mostrou um elemento sem integridade e sua forma deslumbrada de ser me dizem que ele virará seu manto em troco de qualquer coisa que fosse melhor do que a Rhaenyra virá oferecê-lo. Inclusive, na cena que foi vazada desse episódio, não temos a presença de Uff ou Silverwing. Isso me diz que o bêbado será seduzido mais facilmente e em uma data anterior a Hill. A cena em questão é uma bem emblemática e confusa. Eu falo sobre ela extensamente no vídeo chamado Daemon em Tumbleton aqui no canal, mas de forma resumida, aparentemente os verdes são quem controlam Tumbleton na versão da série. Na cena, Daemon, Hill e seus dragões estão junto dos pretos do lado de fora da cidade, realizando um ataque a Tumbleton. Porém, como mencionei, Uff não foi citado na cena e seu personagem permanece uma incógnita. A série pode escolher fazer da primeira batalha de Tumbleton 2 eventos menores. O primeiro sendo a captura da cidade pelos verdes e o segundo sendo a tentativa de recaptura pelos pretos. Isso explica porque vemos os pretos atacando e não defendendo a cidade, mas não explica porque Uff e Silverwing não são vistos. Será que a trama do falso Daemon fará essa conexão que estamos perdendo? Será que Daemon, Uff e seus dragões participam da primeira captura da cidade? Quando e como esse plano de virar as duas sementes é posto em prática? Olha gente, eu posso me questionar sobre isso até me dar uma dor de cabeça. O fato é que simplesmente não temos informações sobre os personagens de Tom Bennett na terceira temporada, e algo me diz que ele será o primeiro dos dois a trair Rhaenyra. Independentemente de como a série escolha usar as inúmeras peças móveis ao seu dispor para montar a saga de Tumbleton, eu espero que façam algo pautado na lógica. Uma coisa que não vai ficar legal é se eles fizerem essa cadeia de eventos ser uma obra do acaso. Eu confesso para vocês que eu mesmo não tenho uma ideia formada de como será a execução do evento, se será dividido em partes durante o episódio 7 e 8, ou se será uma subtrama espalhada durante toda a segunda metade da terceira temporada. O evento em si, que podemos chamar de a primeira batalha de Tumbleton, é realmente uma tragédia direta para Rhaenyra e para os pretos, e uma vitória paliativa para os verdes. A temporada irá fechar com esse gigante acontecimento energético e carregado de emoção. Com certeza nós, espectadores, estaremos na beirada do nosso sofás e odiaremos esperar 2 anos para saber o que vai acontecer na história. Bom, eu vou ficando por aqui. O que é que você acha que a série vai fazer com esse mega evento que foi a primeira batalha de Tumbleton? Escreve pra mim nos comentários, eu tô curioso pra saber das teorias de vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Eu desejo pra vocês uma ótima semana e nos vemos na próxima Teoria de Dragão.